Uma boa noite para todos os irmãos. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Esse é um momento tão especial porque hoje, domingo, nós estamos iniciando novamente aqui na igreja o culto presencial. Eu convido você que tem condições de ir à igreja, que esteja presente lá. Nós estamos retomando os cultos aos domingos e é um prazer receber você mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante na palavra de Deus, cujo tema é o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Eu convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 a 11. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5 ao verso 11. Eu quero convidar você nesse momento a nós fazermos uma oração, pedimos a iluminação do Espírito Santo para estarmos aqui nos orientando nesse momento do estudo da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigado ao Pai por esse momento tão importante do estudo da Tua palavra. Creio que será um momento muito especial em que o Espírito do Senhor falará ao nosso coração. Abençoe nosso irmão, nossa irmã, nosso amigo, que nesse momento está estudando a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale ao seu coração, à sua mente, e que esse momento que estivermos estudando a Tua palavra seja um momento deleitoso e especial, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que quando falamos sobre a pessoa de Jesus, esse é um momento muito especial, porque falar sobre Cristo é algo que nos traz muita alegria, traz muita satisfação, mas ao mesmo tempo, falar de Jesus é um crescimento espiritual. Por isso, aqui em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, eu convido você a acompanhar a leitura nesse momento, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, há um pensamento que diz assim: a essência do cristianismo não é tanto o que Deus pode fazer por nós, mas o que Deus pode fazer em nós. Creio que o desejo de Deus é fazer uma obra maravilhosa, porque a própria palavra de Deus diz assim: aquele que começou boa obra em vós há de concluir até a volta do Senhor Jesus. O desejo de Deus é fazer uma obra de transformação na minha e na sua vida. Mas nós sabemos que nossa referência de cristianismo geralmente é baseada no comportamento do ser humano. Às vezes nós olhamos para outro ser humano para basear nosso cristianismo. E nós sabemos que nós temos aqui na palavra de Deus um exemplo maravilhoso do que é ser cristão. E esse exemplo é o exemplo de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos que estão nesse momento assistindo. Como ter um coração semelhante ao de Cristo? Já que Cristo é o nosso exemplo maior. Como ser semelhante a Ele? Parece-me que existe um abismo entre a natureza humana e a natureza de Cristo. O que é que está impedindo que nós reflitamos esse caráter de Cristo em nossa vida? Hoje, através dessa mensagem, podemos aprender algumas lições importantes. E como eu falei, o exemplo maior para a nossa vida é Cristo Jesus.
Eu pergunto, como seria o coração de Jesus Cristo? Nós temos que analisar um pouco quem era a pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que o coração de Jesus era um coração puro. Ele era adorado por milhares de pessoas, mas ele contentava-se com a vida simples. Já parou para pensar nisso? Jesus era uma pessoa que era tentada a se exaltar constantemente, mas ele vivia uma vida simples, humilde. Ele possuía um coração puro. Também nós podemos perceber que ele recebeu o cuidado de mulheres. Jesus era cercado por mulheres. As mulheres o serviam, mas ele nunca foi acusado de ter pensamentos impuros. Assim era a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi desprezado por suas criaturas. Veja, Jesus possuía esse coração, o coração de Cristo. Jesus foi uma pessoa desprezada, mas ele mostrou-se disposto a perdoar essas pessoas muito antes dessas pessoas pedirem perdão ou necessitarem de misericórdia. Queridos, João, após ter convivido com Jesus, ele concluiu e disse as seguintes palavras: e nele não havia pecado. Está em 1 João capítulo 3, versículo 5. Por isso nós podemos concluir que o coração de Jesus Cristo era um coração santo, um coração puro. Mas também Jesus, ele possuía um coração sereno. Pode observar que os discípulos, eles ficaram preocupados e quando havia uma multidão para ser alimentada. E interessante que Jesus, ele não se preocupou. Ele agradeceu a Deus pelaquela ocasião. Veja que atitude diferente. Jesus também, os discípulos, em certa ocasião, eles estavam com medo diante de uma tempestade. Jesus não, veja que a atitude de Jesus, Jesus dormia o tempo todo, estava lá tranquilo no barco, confiante. Em certa ocasião também, Pedro, quando Jesus foi preso, estava para ser preso, Pedro, ele puxou a espada para lutar com o soldado. Jesus não. Jesus, ele levantou a sua mão para curar. O seu coração estava em paz, queridos. Veja que a atitude de Jesus era uma atitude serena, uma atitude de alguém que tinha paz no coração. Outra ocasião, Pedro tentou negar Jesus, né? E quando Pedro negou a Jesus, será que Jesus perdeu a paciência? Com certeza não, né? Quando os soldados cuspiram em seu rosto, no rosto de Jesus Cristo, em sua face, será que Jesus ele soprou fogo neles? Com certeza não. Ele nem pensou nisso, porque ele estava em paz. Ele os perdoou, né? A Bíblia diz que ele se recusou a viver uma vida de vingança, porque Jesus, ele era a pessoa que tinha serenidade em seu coração. Mas também nós podemos perceber alguns detalhes da vida de Jesus, porque Jesus tinha um chamado supremo em sua vida, e se existia algo que é especial na vida de Jesus, era o seu chamado, a sua missão, o que ia no seu coração. Porque Jesus, ele havia um propósito em seu coração. Né? O que a Bíblia diz, a Bíblia escreve isso de forma bem clara. Né? A maioria das pessoas, há um pensamento que diz assim, que a maioria das pessoas, elas nada almejam em particular, e só é isso que elas conseguem. Há pessoas que não almejam ser um cristão melhor, não almejam crescer na vida cristã, se consagrar. E o que é que elas obtêm? Elas obtêm somente aquilo que elas almejam. A palavra de Deus convida você a almejar algo, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus possuía um único objetivo. E esse objetivo era salvar a humanidade dos seus pecados. Isso era nobre e era escrito na vida de Jesus. Jesus, ele poderia resumir a sua vida em uma só frase. Há uma frase na palavra de Deus que diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia predito. Queridos, a palavra do Senhor
ela descreve exatamente a missão de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não tinha outro objetivo a não ser salvar o ser humano ao vir a esse mundo. Por isso, a sua missão estava bem descrita em seu coração. O seu chamado não se apartava dele. E interessante que Jesus ele estava tão concentrado em sua missão que ele soube quando dizer a palavra no tempo certo. Em certa ocasião, Jesus falou assim: ainda não é chegada a minha hora. Veja, é como se ele soubesse exatamente qual o momento certo. Em outra ocasião também Jesus falou assim, está consumado, como se ele soubesse que aquele seria o momento final da sua vida, da sua missão. Queridos, Jesus não era inconveniente, ao contrário, Jesus era uma pessoa agradável. As crianças gostavam de estar com Jesus. Né? Ele encontrava beleza nos lírios, ele encontrava alegria na adoração. Jesus encontrava possibilidade nos problemas. Jesus era exatamente isso. Ele é um exemplo para cada um de nós. Né? Ele passou mais do que 30 anos no meio de nós e ainda encontrou beleza em nós, mesmo vendo a sujeira do pecado. E mesmo assim quis morrer pelo ser humano. Veja como é Jesus maravilhoso, né? Ele enxergou beleza em nós, na humanidade. Porém, o maior atributo de Jesus, de todos esses que nós citamos, estava que Jesus tinha um coração espiritual. E aqui ele nos deixa um exemplo maravilhoso de como ser um cristão à semelhança de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o coração de Jesus era um coração espiritual. Os seus pensamentos refletiam um relacionamento íntimo com seu Pai. Veja, algumas palavras de Jesus no Evangelho. Ele falou certa ocasião: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Está em João 14, 11. Ele tinha convicção dessa comunhão, dessa conexão que tinha com seu Pai. Em certa ocasião, o seu primeiro sermão, ele tem início com as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja a convicção que Jesus tinha com relação à questão espiritual. Será que eu e você temos que seguir esse exemplo de Jesus com relação a essa espiritualidade? É interessante que lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus tinha o hábito de adorar, indo a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Veja, Jesus ele tinha esse costume de adorar, de ir à casa de Deus. Assim é uma pessoa espiritual. Quem sabe esse momento esteja falando para alguém que não está indo à igreja nessa pandemia, está em condições de ir à igreja, ou quem sabe essa pessoa ela tem ido para tantos outros lugares resolver coisas, mas o seu coração não está desejoso de ir à igreja. Meu querido, meu irmão, vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele tinha o desejo, o hábito de adorar, ele sempre ia ao templo, porque lá era o encontro com Deus. A Bíblia também fala que Jesus tinha o costume de memorizar as escrituras sagradas. Lá em Lucas 4:4, o inimigo, ele falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, cada palavra que Jesus falou, ele dizia assim: está escrito. Jesus, ele tinha um costume de memorizar as escrituras. Jesus era uma pessoa espiritual. Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares desertos e ali orava. E às vezes orava noites inteiras. E nesses momentos de oração ele buscava a orientação de Deus. Queridos, como ser uma pessoa espiritual sem oração? É impossível. E Jesus é nosso maior exemplo de oração e de espiritualidade. Nós podemos também dizer que Jesus era guiado por sua mão, por uma mão invisível. Lá em João 5,19, diz assim: porque tudo quanto ele, Deus, o faz, o Filho faz igualmente. É como se uma mão invisível conduzisse a vida do Senhor Jesus. Ele era realmente uma pessoa com um coração espiritual. Mas se nós formos analisar, nós devemos dizer que Jesus ele era um exemplo maior para cada um de nós.
Mas como é o coração da humanidade? Como seria o ser humano em si? Talvez eu e você esteja pensando, o ser humano é tão diferente. Isso às vezes leva a gente até desanimar pelo fato de nós sermos tão diferentes de Jesus. Sabe por quê? Porque se nós formos ver o que seria o coração humano, eu diria que os nossos corações parecem distantes do dele. Ele é puro, nós somos gananciosos. Ele é pacificador, nós somos contenciosos e irritantes. Veja que diferença, né? A Bíblia diz que ele tinha um propósito, nós muitas vezes somos distraídos. Nós não temos um propósito muitas vezes, assim como o de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele era espiritual e nós somos pessoas materialistas muitas vezes. Colocamos as coisas materiais em primeiro lugar, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A conclusão é a distância que existe entre nossos corações e o deles parece uma distância imensa. Agora a pergunta é, como podemos analisar ter o coração de Jesus, já que somos tão distantes, já que somos tão diferentes de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo? E a notícia é, por incrível que pareça, por parecer que nós somos tão distantes de Jesus, mas nós já possuímos o coração de Jesus. Essa é a boa notícia. E você pode estar perguntando, como possuímos o coração de Jesus se nós somos tão diferentes de Jesus? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Nós possuímos o coração de Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Veja essa certeza que Paulo tinha em seu coração. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, também o apóstolo Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. Por isso, nós já possuímos esse coração de Cristo. Né? Por mais estranho que pareça, né? Isso parece estranho. Se eu tenho a mente de Jesus Cristo, como é que eu sou como eu sou? Muitas vezes alienado, muitas vezes não querendo ler a palavra de Deus, muitas vezes não querendo ir à igreja. Como sei? Como entender exatamente isso? Se Jesus habita em mim, por que eu continuo sendo esse velho homem, essa velha mulher, você pode estar pensando? E para ilustrar isso, eu gostaria de contar para os irmãos uma história. Conta-se a história de uma senhora no litoral da Irlanda, no século passado, aquela época em que ainda não existia energia elétrica. E essa mulher era uma mulher muito rica, porém era uma mulher muito econômica. E ela resolveu ser uma das primeiras a colocar energia elétrica em sua propriedade. E essa mulher, ela conseguiu instalar essa energia elétrica em sua casa. E por várias semanas, a energia instalada, um leitor sempre passava em sua casa para ler a quantidade de energia que ela havia gastado e assim trazer a sua conta de energia. Mas aquele leitor ele percebeu que aquela senhora praticamente não gastava, a conta de energia daquela mulher era muito mínima. E ele, curioso, uma certa ocasião, enquanto ele ia fazer a sua leitura, ele fez uma pergunta àquela mulher. Eu percebo que a senhora tem energia, mas praticamente a senhora não usa a sua energia, só não se beneficia dos benefícios que essa energia possa trazer para a senhora. O que está acontecendo? E aquela mulher explicou para aquele homem que ela tinha energia e ela utilizava a sua energia da seguinte forma. Ela passava o dia todo sem usar energia, aproveitando a luz do sol, e ao finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo, ela, enquanto o sol se ponha, e enquanto a claridade, a escuridão ocupava o lugar da claridade, ela, quando exatamente escurecia, era o tempo dela acender todos os lampiões daquela casa. Ela acendia a luz para acender todos os lampiões e depois apagava a energia e assim ficava com a luz dos lampiões. Queridas, essa ilustração é uma ilustração interessante e com ela eu queria concluir a mensagem de hoje.
ela nos mostra, essa ilustração, que ela possuía eletricidade, mas ela não utilizava os benefícios dessa eletricidade. Ela era uma pessoa que tinha um grande privilégio, uma das primeiras a ter eletricidade naquela época, mas ela não utilizava dos benefícios que a energia podia estar. A sua casa estava conectada com a energia, porém havia nenhuma alteração na conta de luz. Não havia nenhuma alteração em sua vida. Parece que nada havia mudado. Às vezes a gente para pensar, será que nós não cometemos o mesmo erro dessa mulher? E o erro seria, uma vez salvos, muitas vezes fomos salvos por Jesus, embora nosso coração continue o mesmo coração daquele que um dia não conhecia o Evangelho. Quem sabe nós confiamos em Cristo para a salvação, mas nós resistimos à transformação de vida. Dizemos que um dia fomos transformados por Jesus, mas nosso coração continua o mesmo, a velha criatura, com velhos hábitos, com velhos costumes. Quem sabe o rancor ainda continua em nosso coração. Queridos, nós estamos, quem sabe, ligamos o interruptor ocasionalmente, como aquela mulher, uma vez perdida por dia, ou de vez em quando nós ligamos o interruptor espiritual, mas nós não nos beneficiamos. Na maior parte do tempo, nós continuamos nas trevas, como aquela mulher continuava nas trevas, queridos. O que está acontecendo? O que precisamos fazer para viver uma vida espiritual plena, uma vida espiritual que possamos desfrutar dessas bênçãos do Senhor? Já parou para pensar o que aconteceria se deixássemos essas luzes ligadas? Assim como aquela mulher, se ela se beneficiasse da luz, se nós deixássemos essas luzes ligadas, essa luz espiritual ligada, o que aconteceria se apenas ligássemos a luz, mas se não apenas ligássemos a luz, mas apenas vivêssemos na luz? Como seria a nossa vida? Como seria a nossa família? Como seria a igreja? O que aconteceria? Que mudanças ocorreria caso permitíssemos que nós descansássemos no esplendor e na glória de Jesus Cristo? O que mudaria na igreja hoje? Com certeza, queridos, mudaria muita coisa. O que mudaria na vida pessoal ou na família? Queridos, o mesmo que salvou a sua alma e a minha alma, anseia remover o coração, remodelar o nosso coração. O seu plano é a nossa total transformação. E como diz a palavra de Deus, nós precisamos estar olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Tem feito de você Jesus? Tem feito de Jesus o centro da sua vida? Como a palavra de Deus diz, o mesmo sentimento que existia no coração de Jesus Cristo, você deveria ter esse sentimento em sua vida, em seu coração? Nesse momento, eu quero convidar minha esposa. Ela vai cantar acerca dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. E após ela cantar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão de como está a sua comunhão com Jesus Cristo. Você gostaria de ser semelhante a Jesus? Ao ouvir essa música, que você possa fazer esse voto no seu coração. Que você possa orar e dizer: Senhor, eu quero ser semelhante a Ti. Existe nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há
as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual. Não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, este é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, este é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressando amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido você a orar e a buscar a Deus e a pedir a Jesus um coração semelhante ao dele. Oremos. Maravilhoso Deus, como foi bom falar da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo perfeito. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo maior de alguém que pode viver uma vida íntima com Jesus. Jesus é nosso exemplo de pureza. Jesus é nosso exemplo de espiritualidade. Jesus é o nosso exemplo maior de missão, porque ele tinha uma missão no coração. Ó querido, quantas vezes cantamos que queremos ser semelhantes a Cristo Jesus, mas muitas vezes nós queremos fazer o que nosso coração pede. Nesse momento, nós queremos te pedir que o nosso irmão e nossa irmã que está ouvindo essa mensagem possa ser tocada pelo Espírito Santo, possa ser tocado pelo Espírito Santo, para desejar ser semelhante a Jesus Cristo. E que ele, ao desfrutar dessa luz maravilhosa que irradia em seu coração, a sua vida possa ser transformada. E isso possa ser percebido dentro do seu lar, na sua vida pessoal. Que isso possa ser percebido dentro da igreja, através da unidade. Que possamos ver Jesus em cada um dos nossos irmãos. Que o Espírito Santo esteja guiando a vida desse nosso irmão e nossa irmã. E se existe alguém que precisa entregar seu coração a Jesus Cristo, que ele o faça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.